Os caras se deram o trabalho de verificar o engajamento da minha rede. O governo federal passou a perseguir o deputado Nicolas Ferreira. Tudo por conta de um vídeo. De um vídeo onde o Nicolas conseguiu sintetizar com primazia todos os argumentos contra o abuso, a arbitrariedade feita pela norma editada pela Receita Federal, que passaria a auditar as transações por Pix acima de R$5 mil de todos os brasileiros. O objetivo era claro: tributar via imposto de renda. Não haveria um imposto sobre o Pix. Você manda um Pix e tem um imposto tal como ocorria com a CPMF. O que ia acontecer é, eles iam quebrar o sigilo das pessoas de maneira completamente desarrazoada, por decreto, fora da lei, e auditar todo mundo. Nicolas expôs isso, gerou uma indignação, uma comoção nacional. Há dias víamos batendo no assunto. Eu fui o único vereador a entrar de solo nessa pauta, porque é um completo de um absurdo. Não dá para admitir que a população fique à mercê do governo federal simplesmente porque o Lula não sabe gerir o país, o Haddad quer meter a mão no bolso de todo mundo e você tem que pagar a conta. O Nicolas foi cirúrgico no vídeo. Ele não criticou o governo, ele não falou mal de ninguém, ele simplesmente expôs o que ia acontecer com a resolução da Receita Federal. Só que a esquerda não aceita isso. A esquerda não aceita que um deputado federal mais votado do Brasil tenha opinião. Porque quando a opinião é contrária deles, eles não concordam. E aí passaram então a perseguir o Nicolas, que já está até sendo processado pelo invasor de propriedade. O Guilherme Boulos anunciou no Twitter que vai processar o Nicolas Ferreira por fake news. Mas vamos lá. Primeiro que não tem fake news. Se fosse fake news, não tinha derrubado a norma. É simples. Segundo, que não existe um único artigo em todo o Código Penal que diga fake news é crime. Então não tem como processar. Isso é simplesmente um invencionismo jurídico da esquerda que colocou via imprensa goela abaixo de todo mundo e as pessoas acham que fake news é crime. Eu posso ficar aqui, ó, minha camisa é branca. E daí alguém vai processar, fala, pô, o cara é bobo, ele tá falando errado, mas não é crime. E também não é crime. E o Nicolas não cometeu nenhum crime, até porque estava sustentado na verdade. Na verdade. Tanto é que o Lula sentiu o baque, passou o recibo pro Nicolas e voltou atrás. Agora, é extremamente irônico que o Guilherme Boulos, que passou 6 anos escondido da justiça porque estava sendo processado, queira logo processar alguém simplesmente por noticiar. Ele não quer permitir que um parlamentar cumpra com primazia as suas funções. Ele é um inútil, um deputado completamente inócuo, inoperante, um cara ruim, fraco, insosso, enfadonho, só sabe invadir propriedade. E o Nicolas é um dos melhores parlamentares que a gente tem hoje no Brasil. Então, naturalmente, o Guilherme Boulos fica com invejinha dele. Só que aí, vamos para o papel que se presta o Banco Central agora na gestão Lula, fazer meme. Dá uma olhada aqui nesse post do Banco Central. Fala, meus amantes da teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento gratuito. O BC sincero na área para aliviar o coraçãozinho de quem desceu para o BC com a cabecinha cheia de fake news sobre a cobrança de taxa no Pix e o fim do sigilo das suas finanças. E tem um videozinho, dá uma olhada. E aí, meus adoradores de ET, meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça. Vocês estão bem? Eu tô bem. Mentira, não tô não. BC sincero na área full pistola, porque vocês decidiram descer pro BC no comecinho do ano com essa lorota de que o Pix vai ser cobrado. E aí prossegue. Hora de ouvir umas verdades que o vacilão da fake não quer te contar, bebê. Assim, isso é completamente estapafúrdio. A gente está vendo uma conta institucional do Banco Central se prestar ao papel de falar bebê, fala meus amantes, eu estou falando, fala meu consagrado, para criticar e adotar um papel político. O Banco Central tem papel moderador, não tem papel político. O Lula simplesmente está derrubando as instituições. E aí teve até teoria da conspiração num canal lá da Pop Times, falando que estavam acusando ali o Zuckerberg de promover vídeo do Nicolas Ferreira contra o Lula. Não tem promoção, o algoritmo favorece vídeos que interessam as pessoas e as pessoas estão interessadas em não pagar mais imposto. É simples. Ah, mas Rubinho, você defende essa negação. Pô, o povo já está esculhambado de pagar imposto, meu irmão. É imposto atrás de imposto. Acho que eu vou ficar bicudo com o cara que tem uma barraca de cachorro-quente sonegou um pouquinho? Eu quero que o Lula se exploda. Eu quero que as pessoas possam empreender. Eu quero tirar o governo da jugular das pessoas. Estamos cansados de pagar a conta. Essa é a verdade. E aí a teoria da conspiração vai, né? Olha só. Estranho o vídeo do Nicolas Ferreira desinformando sobre o Pix ter alcançado 189 milhões de visualizações em 24 horas. Como isso é possível se o Brasil tem só
134 milhões de usuários do Instagram que não acessam a rede todos os dias. O Zucca está trabalhando. Assim, as pessoas podem assistir o vídeo 2, 3, 10 vezes, o vídeo pode ser compartilhado. Não tem Zuckerberg trabalhando, tem simplesmente as pessoas trabalhando. Isso se chama mobilização. E é por isso que a esquerda quer censurar, quer regulamentar a rede social todo o tempo. Porque quando as pessoas se mobilizam, aí o governo se lasca. A verdade é que a pressa e o desespero do governo ficaram claros. E a imprensa, inclusive, deu um show à parte, né? Tratou ali de servir como editorial do Lula. A Rede Globo. Dá uma olhada no que saiu no Jornal Nacional. Olá, o jornalismo da Globo volta a falar com você porque o governo acaba de anunciar que vai revogar o ato que ampliou a fiscalização da Receita Federal sobre movimentações financeiras, o que incluía o Pix, lembra? Com a decisão, a fiscalização volta a ser como era antes. Ou seja, o valor das movimentações financeiras a partir do qual os bancos têm que reportar a receita volta a ser R$2.000 por mês para a pessoa física. E não ficou só nisso, não. Toda a Rede Globo, toda a imprensa falando que não ia taxar o Pix, não ia taxar o Pix. É como se as pessoas estivessem achando que ia ter CPMF no Pix. Estava todo mundo bravo por auditar as movimentações acima de 5 mil porque tributa no IR. O cara vai ter que pagar lá 27,5% de imposto, ele não está afim. É isso. E o mais interessante é que mesmo tentando editar a verdade, a Rede Globo teve que sofrer com a democracia verdadeira. A democracia onde as pessoas conseguem opinar, conseguem falar, conseguem expor as suas opiniões e levar isso a conhecimento público. E isso tudo foi empurrado goela abaixo de toda a Rede Globo e de todos os bobões do Projac. A grande verdade é que o governo federal lançou uma comunicação mentirosa sobre o Pix. Ele simplesmente fez um jogo de palavras. Porque em nenhum momento falaram que o Pix seria tributado. As movimentações feitas por Pix que superassem R$5.000 seriam auditadas. E aí sim haveria tributação. Porque se você tem uma movimentação atípica que supera R$5.000, você paga imposto, carnê-leão. Ninguém está afim de pagar a porcaria do carnê-leão. Tem até um vídeo de um esquerdista fazendo contorcionismo para explicar isso. Dá uma olhada. A ideia, gente, também é que essas instituições de pagamento, elas entrem no radar da Receita Federal. Aí, gente, eu vou pagar imposto. Se você não pagava antes, né? Agora que você vai pagar. Sei. A questão é que o povo não caiu na falácia da imprensa. E teve até esquerdista criticando. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Foda-se o Lula. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo é só o começo. E é desalentador. O governo Lula não tem nada para apresentar para a classe trabalhadora. Nada, 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 nada. A galera ficou brava. Os esquerdistas ficaram bravos. Eles não tancaram a ideia de pagar mais imposto. A esquerda parte se rendendo à verdade. Deve estar doendo demais. Estava nessa aqui. E a Globo News fez o seguinte post. Dá uma olhada. Absolutamente desmoralizado. Uma tentativa de apagar o incêndio que foi tomada por decisão política. Não tem razões, nem técnica, nem coerência, nem ponto de vista de um governo que defende a justiça tributária e os deveres do fisco em relação ao enfrentamento à lavagem de dinheiro, à ilegalidade e à própria informalidade. É absolutamente constrangedora a decisão que o governo tomou de recuo, de não ir para o enfrentamento com um repertório muito grande de possibilidades de enfrentar essa onda de desinformação, disse o analista da Globo. Eles ficaram chateados. A Rede Globo ficou chateada. A questão é a seguinte, não existe onda de desinformação. O governo recuou porque teve dano político. Porque a medida dele, a informalidade, deixa o cara ser informal. Deixa as pessoas livres para trabalhar. É muito fácil o analista da Rede Globo, ganhando 50, 100 mil por mês, querer meter o bedelho no cara que está fazendo ali um bolinho para complementar a renda e ganhando 5 na movimentação, que inclusive tem insumos, a receita bruta, e o fisco, o Haddad, o caramba quer ir lá auditar e tributar. Isso é completamente impensável, não dá para admitir, tanto que não foi admitido. O Lula teve que amargar a derrota. Legal esse tweet aqui do Augusto Arruda Botelho. Que erro, realmente, que erro. O Zeca Dirceu tava dodói, hein? Ficou chateado, olha lá, não me venham com bom dia, a situação é péssima. Acordei tão nervoso que meu café foi diferente. Joguei o pó na boca, tomei água quente, paciência zero, em especial com o nosso governo. Meu único alento é seguir na defesa da educação, mais professores e tal. Só que aí a gente vê também o amor vencendo, né? Olha esse infeliz aqui, Radonei. Meu sonho, o Nicolas Ferreira levar uma facada igual ao Bolsonaro. Aí a Mari postou a mesma coisa, entendeu? E as pessoas foram compartilhando o ódio ao Nicolas Ferreira. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira compartilhou a verdade e a esquerda ficou enfurecida por isso. Eles não toleram opinião, eles não toleram liberdade, eles não toleram democracia. Eles simplesmente são capachos do Lula, mesmo que isso signifique pagar mais impostos. Aí vem a conspiração da Globo também, ó. Vídeo de Nicolas Ferreira fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre Pix. Atuação de Duda Lima reedita embate 2022 contra Sidônio Palmeira, agora Secom. Nada a ver, nada a ver, nada a ver.
pura teoria da conspiração. O Nicolas gravou o vídeo com o intuito de informar e conseguiu. Simplesmente isso. O próprio Nicolas Ferreira falou que escreveu e gravou. É que eles não conseguem entender que a informação ela simplesmente tem mais validade que peças de marketing que sustentam as mentiras criadas pela esquerda. A esquerda, sim, se sustenta por peças de marketing. A direita, não. O Nicolas pega um pedaço de papel, escreve o texto, grava e sai. Você vê minhas gravações aqui, eu vou lendo, vou falando com vocês, é uma conversa. A gente não precisa de produção de marketing, porque a gente simplesmente se sustenta na verdade. É muito diferente. Aí eu fico pensando, né? Quem diria que o povo ia descobrir que o governo já mentiu sobre isenção de IR, taxa das blusinhas, amigo no STF, sigilo no cartão, sigilo de 100 anos? Pois é. Quem ia imaginar que ia estar mentindo de novo? E aí teve até um fato completamente ridículo do Lindbergh Faria querendo rebater o vídeo do Nicolas Ferreira. Ele foi lá, vestiu figurino, a mesma roupa, ao mesmo fundo, botou o Nicolas atrás. Só que é o Lindbergh. O Lindbergh fez parte dos Caras Pintadas e ele era jovem como o Nicolas lá em 1990. Já passou 30 anos, já foi o tempo do Lindbergh. Já foi o tempo que as pessoas levavam esse infeliz a sério, inclusive. Hoje é só o retrato arcaico do que um dia foi a ideia da esquerda. Só que o que a gente mais teve na sequência disso foram ameaças de repressão, seja da imprensa, seja de figuras do próprio governo, querendo perseguir aqueles que propagaram notícias contra os impostos gerados pela fiscalização do Pix. Segundo a tia do disjuntor lá da Globo News, a Elaine Catadanier lá, não pode mais questionar o governo. Isso virou crime. Dá uma olhada. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Só que assim, vamos lá, vamos contextualizar. A esquerda não consegue entender o conceito de liberdade. São crimes para ele ter opinião, fazer meme, subir hashtag contra o governo, fazer piada de humor negro e ser de direita. Agora, crimes que para a esquerda nem deveriam ser denunciados. Roubo, furto, assalto, homicídio, desvio de dinheiro, improbidade administrativa, peculato, desvio, sequestro, pedofilia, tráfico de drogas, enfim, qualquer crime grave seria para eles secundários, se praticados por um bandido. Agora, se você usar a tua opinião, fazer um meme, aí você está lascado. Inclusive, os advogados extremamente imparciais do grupo Prerrogativas resolveu processar o Nicolas Ferreira. Tá aqui, ó. Grupo de advogados vai acionar o MPF contra Nicolas Ferreira por vídeo sobre Pix. Resumindo, esse grupo de advogados só se presta ao papel de gerar notícia contra pessoas que ousam derrubar as anedotas criadas pelo governo Lula. E vale lembrar que esse grupo Prerrogativas já emplacou pelo menos 28 nomes no governo Lula. Tem matéria aqui, ó, saiu no Data Poder. Inclusive o Fabiano Silva, do Prerrogativas, é o novo presidente dos Correios, que só dá prejuízo. E para acabar com tudo, o motoboy da Dilma, o Bessias, disse que vai processar as pessoas que criticaram o Pix. É incrível, né? Dá uma olhada. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa. Inclusive, eu provavelmente vou acabar sendo processado. Até saiu uma matéria me denunciando como o segundo usuário a gerar mais engajamento sobre o Pix, perdendo só para o Nicolas Ferreira. Tem uma matéria aqui da Veja. Pesquisa revela o tamanho da onda da fake news. E diz a matéria: o segundo usuário a gerar mais engajamento pelo tema foi o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, seguido pelos influenciadores Daniel Scott e Laís Gomes, que não se considerava adversária política do Lula, mas criticou a comunicação do governo. E a deputada Júlia Zanata, do PL, que disse: o monitoramento do Pix pelo governo Lula vai fazer a galera usar mais dinheiro vivo. O resultado será o povo voltar à informalidade. Pô, que legal que teve um monitoramento, se deram o trabalho, olha que incrível. Os caras se deram o trabalho de verificar o engajamento da minha rede, publicando conteúdos sobre o absurdo que era esse monitoramento do Pix, para criar uma matéria para sustentar a investigação que o Bessias vai fazer. Eu já vou acionar meu corpo jurídico, né? Se eu fui o segundo, o Rubinho sempre fica em segundo, inclusive, é impressionante. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Mas vamos lá, gente. Isso é muito mais do que uma vitória minha, do Nicolas, ou da direita. Isso é uma vitória de todos os brasileiros que estão fartos
de saco cheio do governo na jugular. E, sinceramente, se forem me investigar por isso, eu me sinto honrado porque eu estou ao lado das pessoas certas. E antes que a gente acabe o vídeo, olha só. O governo acabou de editar a medida provisória 1288 de 2025, conhecida como MP da gratuidade do Pix. Muito embora o Pix seja gratuito, a gente não paga a tarifa para enviar o Pix. Só que dá atenção aqui, ó, o parágrafo 4 do artigo 2º da medida equipara o Pix ao dinheiro em espécie. Só que vale lembrar as palavras do chefe da Receita, Robinson Barreirinhas, sobre o Pix ontem. Olha só, por enquanto, presta atenção, por enquanto, estamos revogando a instrução normativa. Eu ressalto o por enquanto, porque essa MP hoje parece muito mais um instrumento para que no futuro não questionem novas normativas dadas sobre o assunto, seja para fins de fiscalizar e auditar, como derrubaram agora, ou então para criar uma taxinha, o imposto do Pix.